Projeta para mim Gênesis 49, 22. Gênesis 49, 22. Eu quero começar hoje nesse texto. Eu procurei um texto, eu procurei muito uma situação na Bíblia que pudesse refletir a nossa realidade de hoje, pelo menos o mais próximo possível. E eu acabei parando em uma profecia, em uma percepção de Jacó sobre José, seu filho. Aqui em Gênesis 49, o patriarca está dando uma palavra profética para cada um dos seus filhos. Ele está mostrando a natureza dos filhos e o chamado de Deus. Ele, antes de morrer, Jacó já está velhinho, está na cama, está despedindo, e ele dá então ele libera a bênção final. Presta atenção, essa palavra é muito rica, muito forte, porque ela fala sobre destino, mais ou menos a sequência de Fale as Estrelas, só que agora é só no nosso foco. Então ele chama os seus filhos um por um, e fala com eles do destino, daquilo que estava projetado para eles e aquilo que eles realizaram na vida humana na terra. E no Gênesis 49, no 22, ele chega em José. É muito longo, é grande. Eu quero chegar em José. Ele diz: José é um ramo frutífero. Por que ele falou que José é um ramo frutífero? Porque a palavra José, Youssef, quer dizer frutificação. Lembra que José era filho de Raquel, mulher complicada. Lembra que o pai de José, Jacó, trabalhou para o sogro Labão 7 anos, porque ele gostava da mãe de José, de Benjamim, Raquel. Mas aí no dia do casamento não tinha luz elétrica, mulher com véu, com máscara, a gente já não reconhece quem está aqui, imagina o véu. Ele fez o casamento, ela coberta, não sabia quem era. Só no outro dia que ele descobriu que era Lia, a mais velha, e não Raquel, a mais nova. Bom, trabalhou mais 7 anos, brigou, reclamou, criou caso, mas acertou. Falou: então eu trabalho mais 7 anos pela Raquel. E fez assim. E depois mais 7 anos por salário. E assim ele ficou 21 anos com seu sogro. Então José era o filho do coração de Jacó. Ele tinha muitos filhos, mas naquela época não tinha muita oportunidade de desenvolver emocionalidade com todos os filhos, porque tinha filho de concubina. O homem tinha que ter muitos filhos, porque filhos era o exército, filhos era proteção na guerra. Então ele tinha que ter filhos, era sobrevivência. Não tinha essa conotação, né, de pecaminosa que tem hoje, né, de lascívia. Não, era uma coisa muito mais por sobrevivência, muita doença, muita fome, muita peste, muita morte das crianças. Então era um outro mundo diferente. E aí quando a mãe dele, de José, teve ele, ela era estéril, e ela só conseguiu ter José depois que ela conseguiu as mandrágoras, que a irmã dela pegou, uma serva da irmã dela, e graciosamente deu para ela. E aí ela concebeu, porque as mandrágoras, elas tinham um poder de gestação, de liberação hormonal muito forte. Então com as mandrágoras, eu ponho no livro, eu com o professor Schroeder, explicamos o efeito científico das mandrágoras. Existe. Era uma planta carregada de indutores hormonais. Bom, nasce José. As outras mulheres tinham muitos filhos de Jacó. Ela não tinha nenhum. Ela pôs o nome de José para que ela tivesse outros. Ela disse: agora eu serei frutífera. E pôs o nome do filho de Youssef, que é frutificação. Então
Jacó, no último dia, ele lembrou de como foi que José foi gestado. A missão de José neste mundo: você nasceu, meu filho, para abrir caminhos. Você nasceu, meu filho, para trazer frutificação. Você veio a este mundo, sua mãe te consagrou, né, neste mundo, e era a mãe que consagrava, não era o pai. Sua mãe te consagrou para você abrir um novo capítulo na vida da família. Você tem uma missão de frutificar. Então a missão está na identidade do nome. E eu quero dizer que isso vale para você, vale para mim. Deus nos deu um nome. Quando nós convertemos, quando nós nascemos de novo, nós pegamos o nome. E quando nós pegamos o nome, nós pegamos a missão que o nosso Deus tem para nós, para cumprir, para executar tudo que o Senhor destinou para que nós pudéssemos realizar neste mundo. Amém? Pode dar uma salva de palmas, todas as igrejas. Isso. Então ele lembra, a primeira coisa que ele faz é que ele chama a identidade. Ele fala para ele: qual é a sua identidade, meu filho? Eu estou indo embora. Enquanto eu estava vivo, eu vigiava vocês. Enquanto eu estava vivo, eu estava guiando, eu repreendia vocês. Se vocês saíssem da linha, agora eu vou embora, vocês não vão me ter mais. Então lembra da sua origem, lembra do seu destino, lembra por que você nasceu, lembra da sua gênese, daquilo que está projetado e profetizado dentro de você. Bom, segundo, olha que ironia do destino. Quantos filhos teve Jacó? 12? Não, 11. Como assim? 11. Dos filhos de Jacó, qual o único que não está nas tribos de Israel? São 12 tribos, ele teve 11 filhos, mas tem 12 tribos. E qual o único que não está lá? Tem uma tribo que não existe. Qual é? A tribo de José. Como assim, bispo? Pois é, José não está. José abriu mão de pertencer à sucessão. Mas como, bispo? Pois é, a missão de frutificação era tão grande na vida dele, que ele não brigou pelo nome dele na posteridade. Ele não brigou para fazer parte das 12 tribos. Ele abriu mão. Por quê? Ele não estava preocupado com nome, com posição. Ele estava preocupado com realidade, em ser bênção. Ele não faz parte das 12 tribos. Mas ele foi o patriarca que marcou Israel e que tirou a base para que depois Moisés pudesse tirar Israel do Egito. Como que ele não está lá? Ele saiu, o nome de José saiu, e entrou o nome dos 2 filhos de José. Se você estudar, infelizmente eu estou sem tempo aqui, Gênesis 48, 3, Gênesis 48, 3 a 5, Jacó, na última hora de abençoar, diz para ele: os teus filhos serão meus. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo, te multiplicarei, te tornarei uma multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra perpétua. Agora, pois, teus 2 filhos que nasceram no Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Cuidado com esse nome, não é assim. Efraim e Manassés é o velho que está falando. Mas, se você ler todos os textos antes, é Manassés e Efraim. Manassés, porque Manassés é mais velho. O Jacó, o patriarca, inverte. Ele põe o mais novo, Efraim, no lugar do mais velho, na frente. No judaísmo, a ordem dos nomes é importantíssimo. Então aqui ele usa assim: Efraim e Manassés, mas na verdade é Manassés e Efraim, como Rubem e Simeão. Então sai José abre seu direito de participação na sucessão e põe os seus 2 filhos a pedido do velho pai. E entra então Manassés e Efraim. O que quer dizer a palavra Manassés? Anote, a palavra Manassés quer dizer esquecimento. É o primeiro filho. Quando Jacó chegou
no Egito, depois de todo o sofrimento, ele casou-se com a filha de Potira, sacerdote, e ela deu à luz a Manassés. E ali começa uma nova história de José, porque ele começa a esquecer. Quantos concordam que a bênção do nosso Deus faz nos esquecer as dores das maldições? Dê uma salva de palmas. As bênçãos do nosso Deus faz nos esquecer as dores das maldições. Eu estou profetizando que nós possamos esquecer desse ano de 2020, um ano de luto, um ano de dor, dessa primeira parte de 2021, né? Dores. Então, Manassés quer dizer esquecimento. E depois nasce o segundo, Efraim, que quer dizer prosperidade. Prosperidade. Então ele tira José, ele tira frutificação e substitui por esquecimento e prosperidade. Como assim? Você só vai ter frutificação se você tiver capacidade de perdoar e esquecer. Se você tiver capacidade de levar a sua vida para frente. Se você tiver capacidade de andar para frente. E se você tiver capacidade de prosperar. Prosperidade com perdão é frutos. São frutos da frutificação. Vamos dar uma salva de palmas a ele? Pode ir, volta para 49. Gênesis 49, 23. Continua a profecia sobre José. Então você percebe que José era uma personalidade diferente. Ele não brigou pelo nome. Que isso, pai? Você vai me tirar das tribos? Que isso, pai? Você vai tirar meu nome da família e vai colocar meus filhos? Como assim, pai? Não, ele abriu mão. José não estava preocupado com o nome, José não estava preocupado com posição, José estava preocupado com conquista, com realidade, com avanço. Ele tinha paixão para novas conquistas. Sabe o que significa isso? Isso é Sara, nossa terra. Nós não estamos preocupados com título, nós não estamos preocupados com rótulo, nós não estamos preocupados com fotos, nós não estamos preocupados com manchetes. Nós estamos preocupados com conquistas de corações para o reino de Deus. Isso nós estamos preocupados. Agora, segue. Olha o versículo 3, versículo 4. Não, perdão, olha o versículo 24, 23. Eu li o 22, agora 23. Tão bonito. José é um ramo frutífero. E aí, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Quem foram os flecheiros? Os irmãos dele. Quais foram os perigos tristes, episódios tristes da vida de José? Quando os irmãos pegaram e venderam. Foi esse período. Ah, é? Sim. Então, os flecheiros lhe dão amargura. Por quê? Porque ele é frutífero. Tem uma frase antiga que diz assim: ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, né? É bem antigo. Os flecheiros lhe dão amargura. A palavra amargura aqui é interessante. A palavra amargura aqui, deixa eu te dar, é marar. Querido, eu acho que você pulou. Vai para o 22 ainda, nós pulamos a parte B do... Isso. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Fonte. Por que ele é um ramo frutífero? Porque ele descobriu uma fonte. Quanto mais ele sofria, mais ele ficava perto da fonte. Mais ele orava, mais ele tinha comunhão. Ele não deixou que a crise acabasse com a comunhão com Deus. Ele não deixou que as amarguras da vida pudessem calar a voz da esperança do seu coração. Ele não deixou que a inveja, ele não deixou que a maldade dos homens apagasse a bondade da sua alma, a virtude daquilo que Deus colocara na sua alma. Coisa muito difícil. Normalmente a maldade dos homens cria resistência nas pessoas e maldade nas pessoas. Pouquíssima gente tem a capacidade de ser ferido, ser machucado e continuar. Como o sândalo, né? A árvore do sândalo, ela perfuma o facão que corta, né? Quando dá um talho nela, ela solta perfume. Ela não solta ódio, ela não solta amargura, ela solta perfume. Então, os flecheiros tentaram, né, machucar, fazer a vida dele uma vida de dores, de lágrimas. Mas
não conseguiram. Por quê? Ele estava ligado na fonte. Seus galhos se estendem por sobre o muro. Como assim? Qual era o muro de José? A família, aquela tribo. Ele estendeu, ele viveu lá no Egito, ele ficou perto de gente poderosa, ele ultrapassou o limite. Deixa eu te dar uma palavra: Deus vai te levar a passar por cima dos muros que os homens puserem para o seu limite. Você vai ultrapassar. Ramo, né? Galhos que se estendem por lá do muro. E a lei diz que o fruto do lado de lá do muro é do vizinho. A lei diz isso. Ou seja, todo o fruto que José produziu do lado de lá foi para os egípcios. Foram eles que colheram naturalmente. Então, José conhecia uma fonte, por isso ele era frutífero. Se você não tiver sua fonte que adoça a sua vida, quando os homens te amargam, te ferem, você não vai conseguir manter a sua identidade. Você não vai conseguir manter a sua visão pela qual Deus te criou. Se você perder o contato com a sua fonte, você pode se tornar um homem ou uma mulher amarga, no sofrimento da vida, na reação dos golpes da vida. 2, passa por cima dos limites. Os homens podem tentar te confinar. Teu Deus vai fazer seus ramos se estender e estender muito, muito além do que você pode imaginar. 23. Os flecheiros lhe dão amargura, né? Atiram contra ele e o aborrecem. Bispos, cuidado, presta atenção, anota essa palavra. A palavra aborrecer. Deus do céu, vou soltar uma bomba atômica. Presta atenção, vou soltar uma bomba atômica. A palavra aborrecer no hebraico é Satã. É o que? Satã, é a palavra de Satanás. Como assim? Os flecheiros tornaram Satanás para você. Por isso que Jesus diz que você nunca podia fazer mal para o seu irmão. Você nunca pode ser Satanás para seu irmão. A palavra aborrecer aqui é Satan, no hebraico, e é Satanás. Tem gente que vira o Satanás para o outro. Tudo que ele pode para machucar, para ferir, para destruir, para fazer maldade, ele faz. Lógico que a consequência é que aborrecem. Eu não quero ser Satanás para a vida de ninguém, porque a palavra Satã é aquele que resiste, é aquele que cria dificuldade. O sentido é aquele que opõe, é aquele que não deixa a pessoa andar, avançar. Isso é Satanás, isso é Satan no hebraico. Então, nós queremos ser facilitadores para os nossos irmãos. Nós queremos, se possível, até, eu não faço questão do meu nome, não tem problema, né? Eu não vou brigar pela minha posição nas tribos. Eu quero frutificação, eu quero resultado, eu quero bênção, eu quero honra, eu quero aquilo que Deus tem para mim. Nós não podemos, a igreja, o povo de Deus, não pode nunca virar Satã. Aborrece, e aí ele cria resistência para as pessoas. O aborrecem. Ele não torna Satanás, ele vai ser um anjo. Deus te chamou para você ser anjo na vida dos seus irmãos, e para jamais ser um Satan, opondo, resistindo, puxando o tapete, jogando contra, fazendo maldade. Isso não termina em bênção. Isso sempre traz dores. Eu quero ser anjo na vida do povo de Deus. Quero ouvir um amém. Consequência, para fechar. Consequência, 24, versículo 24. Seu arco, eu amei isso. Essa é a parte que tem a ver com nossos dias. No meio de sofrimento, sendo flechado, sendo ferido, seu arco permanece firme. Não deixa seu arco cair, por mais que você esteja sofrendo. Não ceda a sua espada no chão. Não deixa seu arco vacilar. Seu arco permanece firme.
A sua missão, a minha missão é firmar o arco. Olha a parte B, os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Eu seguro o arco, mas Deus é quem põe força, faz os meus braços ficarem ativos. O que significa isso? Continue dando frutos, mesmo feridos, mesmo com flechas no braço, mesmo que eu esteja aborrecido, mesmo que tenha gente sendo como que o Satã na minha vida, que tentando machucar, tentando entristecer, tentando resistir, tentando parar. Nossas mãos vão continuar ativas. Fala comigo, ativas. Trabalhe, cuida da sua célula, faz o que Deus te chamou para fazer, seja fiel no seu dízimo, seja fiel na sua oferta. O oposto de ativa é parar. Desativei, parei tudo. Deus não nos quer parados, mesmo que estejamos sendo flechados. Deus nos quer ativos. Amém ou não? Dê uma salva de palmas a Ele. Deus nos quer ativos. Paulo disse assim: quando sou fraco, é que eu sou forte. Tem um mistério, tem um milagre, bispos, que a gente não entende. Parece no período que você está passando maior dificuldade, maior problema, maior batalha, é o período de maior frutificação. Por quê? Está aqui, ó, o princípio da primeira menção, o princípio, a semente deste conceito espiritual está aqui. Por quê? Porque Deus te chamou para uma missão e Ele vai fazer seu braço ativo. Você só precisa segurar o arco, o resto Deus faz. Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Ainda que nosso corpo, Paulo diz, estejamos sofrendo tribulação, nosso espírito se renova a cada dia. Glória a Deus. José, hoje nós somos José, dando fruto no meio de dores, dando fruto, passando por cima do muro, no meio de sofrimento, né? No meio dos limites, no meio das dificuldades. Nós não paramos, não aceitamos parar. A nossa chamada inicial, nosso Gênesis inicial, aquilo que Deus estabeleceu em nossas vidas, foi para ir para frente. Você que está nos acompanhando pela TV, pelo Sara Play, pelo YouTube, que bom que você está em casa, tomando a Santa Ceia com sua família. Receba essa palavra aqui hoje, querido. Deus te chamou para ir além. Deus te chamou para ser José. Não pare. Eu vou encerrar aqui. Tem uma parte B dessa mensagem. Prego na frente. Muito bonita, muito forte, mas eu prego na frente. O que eu quero agora é que você feche os seus olhos, feche seu equipamento. Pense quantas dores você tem passado, quantas amarguras, tristezas, não é? Quanto sofrimento, perdas de amigos, perdas de gente querida, perda de profissão, perda de empresa, perda de emprego, perda de negócio, não é? Pessoas te atrapalhando, sendo Satã, não é? Satan te resistindo, não é? Além do mais, da dificuldade, ainda essas pessoas que de graça, gratuitamente querem te perseguir. Deus é um Deus que vai fazer teu braço ativo, mas você tem que segurar o arco. Segura o arco. O arco é a sua aliança, o arco é o seu compromisso, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus, e o resto Deus faz. O resto Deus faz. Queridos, levanta a sua mão, põe no coração. Você que está em casa, você que está nos acompanhando pela TV, pela rádio, pelo Sara Play, diga comigo: eu recebo essa palavra hoje. Diga: Deus, eu quero ser José. Diga: em nome de Jesus, hoje eu me entrego em tuas mãos e eu recebo força para continuar produzindo o meu chamado, produzindo meu testemunho, minha obediência, minha aliança. Ajuda-me, Senhor, faz meus braços ativos, mesmo que eu esteja indignado, chorando, machucado. Tu és o Deus que me dá vitória. Cura minha vida das doenças, do câncer, da leucemia, das arritmias, da depressão, do Covid. Cura a nação brasileira, cura as cidades, quebra
quebra em nome de Jesus essa pandemia. Deus, derrama teu santo sangue, derrama teu santo óleo, acaba com isso, manda teus anjos nos hospitais, manda teus anjos nas UTIs, no nome santo de Jesus. Todo o povo de Deus diga: graças a Deus.